e boas-vindas a vocês. O Saúde Mais está começando agora, não saia daí. Trauma crânioencefálico é o tema do programa dessa semana, com o Marco e o Luiz, que já estão por aqui. Não esquece de deixar a tua sugestão lá no Instagram do programa, anota aí, @SaudeMaisTVERS. Trauma crânioencefálico é uma das principais causas de mortes e incapacidade no mundo. Para conversar sobre a importância desse assunto, estão aqui o médico cirurgião do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e professor de Medicina da URGS, Marco Antônio Stefani, e também a gente recebe o coordenador do Projeto Aura e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Portela. Mas antes da gente seguir com a entrevista, vamos ver na reportagem da Lisele Félix a história de vida da Cláudia Scandolara, que sofreu um acidente aos 20 anos de idade. Cláudia tinha 21 anos quando um acidente de carro transformou a vida dela e da família. Ao pegar uma carona na volta de uma festa, ela quase perdeu a vida. Com politraumatismo, ficou semanas em estado grave. Estabilizada, fez parte do tratamento no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. Mais de 2 décadas se passaram e a jornada não cessou. É uma situação muito triste que eu passei, mas eu levantei e tem que ir adiante, né? Eu tô indo. Cada dia é um dia novo e melhor, né? A jornada tem que continuar na jornada, né? E ela teve um traumatismo craniano encefálico gravíssimo, multidifuso. Muito pouca chance de sobrevivência. E a nossa jornada foi grande. Nós estamos lutando há 24... ainda grande, como disse a Claudinha agora. Lutando até hoje com fisioterapia, com tratamentos para memória. O que a gente tem a alertar é que cuidem-se muito, porque o jovem às vezes não perde a vida. No caso da minha filha, ela perdeu a memória. E não podendo, né, voltar a estudar, não podendo trabalhar. Então, isso é uma coisa assim que nos deixa triste, mas ao mesmo tempo ela compensa com coisas maravilhosas, porque ela é uma pessoa feliz. Por melhor que seja a sua recuperação, ele vai continuar um politraumatizado e ele deverá ter cuidados. Entendeu? Então, nós estamos lutando por 24 anos, continuamos lutando. Aguardamos que a medicina do politraumatizado, do traumatizado craniano, ainda evolua muito. No Brasil, a incidência aproximada de traumas crânioencefálicos é de mais de 100 mil internações por ano. Entre 2019 e 2023, foram registrados 521.930 casos. Só em 2023, foram quase 84 mil em homens e 29 mil em mulheres. A faixa etária de 20 a 29 anos apresenta o maior número de internações hospitalares. Entre as causas frequentes de traumatismos estão quedas, acidentes de trânsito, agressões físicas e acidentes durante esportes e atividades recreativas. Devido aos impactos dessas lesões nos custos e na vida das pessoas, especialistas têm apontado que é preciso rever as políticas públicas de prevenção, tratamento e reabilitação desses traumas. A gente viu aí, então, a história da Cláudia, né, uma história de superação, aí, junto com a ajuda da medicina, da família. Mas eu gostaria de repercutir inicialmente, Marco, Luiz, essas 100 mil internações pelo problema, e quando acontece entre os 20 e 29 anos, conforme a gente viu nos dados da reportagem, que números são esses? Enfim, o que acontece? Bem-vindos. Obrigado pelo convite. Realmente o trauma crânioencefálico é um problema de saúde pública muito grande no nosso meio. É uma causa de mortalidade e dano para a sociedade gigantesca, com custos para o sistema de saúde, envolvendo assim uma equipe de recursos de saúde muito grande. Então, é muito importante que nós frisemos a importância desses pacientes, dessas pessoas, prevenirem o acidente.
porque nós temos a ocorrência desse tipo de acidente numa população majoritariamente jovem, né? E acaba muitas vezes interrompendo ou causando uma situação de vida com sequelas, enfim, consequências para a força de trabalho dessas pessoas muito grande. Então, eu vejo que nós temos cada vez mais que trabalhar na prevenção dos acidentes, através de medidas de educação da população, medidas de fiscalização do poder público sobre os veículos, sobre enfim, toda a parte do sistema de trânsito brasileiro. Uhum. Quando a gente fala de acidentes, aqui o senhor está se referindo especificamente ao acidente de trânsito, mas ele também não é a única causa, ou é a maior causa, como é que vocês entendem? Sim, nós temos uma causa muito grande de mortalidade na população infantil, né? Uma das principais causas de mortalidade são os acidentes também que acontecem nas crianças. Então, claro, nós estamos falando do acidente de trânsito, que é uma coisa muito mais comum, mas também existem os acidentes domésticos, acidentes, né, causados não especificamente no trânsito, mas por esses brinquedos, por scooters, por bicicletas. E muitas vezes essas situações são situações que acontecem com a criança sem o uso do equipamento de proteção adequado, né? Então, isso também não depende tanto da fiscalização, mas depende da conscientização das pessoas, dos pais, em fazer, e das crianças, né, de se protegerem, de tentarem usar o máximo possível de medidas para prevenir, porque as consequências são muito grandes. Entendo. Bom, Luiz, quero saber de ti, então, o que é o Projeto Aura? Eu gostaria de complementar um pouquinho também a fala do Dr. Stefani, que é em relação... Existem populações que a gente diz que são mais vulneráveis, né? Então, tipo, crianças, como foi falado, mas também os idosos, né? Então, o que a gente vê, assim, dados epidemiológicos no mundo, essas populações têm contribuído bastante, né, para um aumento da incidência. Os países mais desenvolvidos, países chamados ricos, né, os idosos são atualmente uma das principais vítimas, né, de trauma, né, basicamente por questões de quedas. Então, você pode notar que o processo educativo e preventivo nesse grupo, nessa população, jovens, crianças e idosos, é possível de fazer, tá? E eu acho que deveria ser feito. Então, o Projeto Aura, ele foi um projeto desenhado dentro do meu laboratório de pesquisa. Eu tenho um laboratório de pesquisa sobre biomarcadores, que depois eu posso explicar melhor o que é. E também o laboratório busca entender mecanismos lá dentro do cérebro, de modelos com ratinhos, né, lá dentro do cérebro, quais são as alterações que acontecem e se essas alterações se replicam em pacientes e se essas alterações podem ser alvos de alguma estratégia terapêutica, né? E o Projeto Aura, então, ele junto com o pessoal da medicina, aqui dos hospitais de Porto Alegre, e o nosso laboratório, a gente quer trazer essas pesquisas, trazer essas informações, trazer a importância dos cuidados para a rua, para a comunidade, entendeu? E, com esse objetivo, a gente criou algumas estratégias, né? E entre elas foi o Projeto Aura, né? E o Projeto Aura tem um representante, né, que é o Capitão Cérebro. Que é esse guri que está aqui do teu lado, né, representando, né, também no livro, né? Então, apresenta ele para a gente. Então, temos o Capitão Cérebro, que é um personagem, né, que tenta traduzir essas questões mais complexas da medicina e da neurociência. A gente tenta traduzir isso para a população de uma maneira mais simples, mais agradável e fácil de compreender. Então, o Capitão Cérebro, ele é uma construção assim que envolve conhecimentos bem de ciência básica, mas também
através da ajuda do nosso consultor aqui, o Dr. Stefani, né? Todo o conteúdo que tem nas informações que tem no livro e no site, né? Elas passam então por um crivo também, um critério clínico para ver se é possível, se está bem embasada aquela informação para a população. Uhum. E para a gente compreender melhor assim os meandros desse problema, qual é a diferença de um traumatismo craniano mais leve, moderado ou até, em termos de prognóstico, mais grave? Por favor, quem quiser, converse e complemente. Então, nós temos a situação dos acidentes ou do trauma que podem causar o politraumatismo. O politraumatismo é um termo usado para quando é o traumatismo então torácico, abdominal, fraturas e também o traumatismo crânioencefálico. Então, o paciente politraumatizado é aquele que chega muitas vezes com acidentes mecanismos de alta velocidade, né, acidentes assim com veículos em alta velocidade. Esse é o politraumatismo. E o traumatismo crânioencefálico, ele é mais específico, é o traumatismo que especificamente do sistema nervoso. Ele pode ser um traumatismo então formando um coágulo, uma fratura, uma coisa mais visível, né? Mas existe também o traumatismo que acontece porque o cérebro é muito sensível só pelo sacudir da cabeça ou só pela batida. Então, são fenômenos microscópicos que acontecem no cérebro e não necessariamente, né, tem associado até alguma coisa externa muito extensa, mas sim internamente nos neurônios pelo traumatismo. Então, nós classificamos o traumatismo leve, moderado e grave. O grave é aquele que o paciente fica em coma, ele precisa ficar no aparelho, precisa ser monitorizado numa UTI. E nós temos outros traumatismos que são os mais leves ou moderados, que são aqueles do traumatismo leve, aquele caiu do berço, caiu da cadeira, o idoso teve uma queda. Então, o paciente, ele às vezes fica bem, assim, aparentemente, funcionando, mas isso também pode ter consequências. E o professor Portela pode falar desses mecanismos bioquímicos que acontecem nesses traumatismos mais leves ou moderados, né, que não, às vezes no grave fica declarado que a gente tem uma lesão, mas nesses traumatismos também, né, existem fenômenos bioquímicos que acontecem. E esses fenômenos são enfim, que podem deixar sequelas para as pessoas que se manifestam anos depois, né? Então, pode levar a epilepsia, pode levar a déficits visuais, perda, né, surdez. Então, a pessoa não entra em coma depois de uma batida, mas perde a audição, ou perde a visão, ou vai ter uma epilepsia no futuro. Uhum. Eu vou só pedir para chamar um intervalo e aí o senhor complementa depois. Saúde Mais já volta, um breve intervalo. E a gente volta a conversar sobre trauma crânioencefálico. Saúde Mais de volta e a gente segue a conversa sobre trauma crânioencefálico com o neurocirurgião do HCPA, Marco Antônio Stefani, e o coordenador do Projeto Aura da URGS, Luiz Portela, que também apresenta o livro Capitão Cérebro. Bom, professor Luiz, o doutor Marco estava falando, então, sobre os principais tipos e consequências e diagnósticos, né, do traumatismo. O senhor gostaria de complementar? Sim. Como o doutor falou, o trauma grave, né, normalmente o paciente entra em coma, então, digamos que fica mais visível de compreender, né, o que é um trauma grave, uma pessoa no hospital, numa UTI. Mas o trauma leve, tipo uma batida leve na cabeça, né, também pode causar repercussões do ponto de vista bioquímico, neuroquímico. E essas repercussões, a longo prazo, elas podem também podem e causam impacto na qualidade de vida e na qualidade, né, da saúde cerebral. Tá? Então,
o nosso laboratório e vários laboratórios no mundo, eles estão tentando buscar indicadores, né, indicadores biológicos de que quando uma pessoa sofre um trauma leve, esses indicadores possam apontar que como um valor prognóstico que ele pode, a longo prazo, desenvolver alguma alteração. Isso assim é bem... Provavelmente as pessoas estão mais familiarizadas, né, com quem está familiarizado com o futebol americano, que ficou bem famoso assim ultimamente, que os jogadores de futebol que sofrem trauma leve, mas repetidos, né, aparentemente não tem nenhuma repercussão, o cara tem uma carreira prolongada, né, mas no final da carreira eles têm depressão, têm ideação suicida, acabam cometendo crimes, uso de drogas pesadas. Então isso é um indicador, né, que um trauma leve também, nesse caso é repetido, mas também pode ter repercussões para a saúde das pessoas e para a qualidade de vida das pessoas a longo prazo. Inclusive tem um filme de Hollywood aí bem famoso, que é o Concussion, ou Concussão, né? Eu acho que melhor o doutor Stefani explicar melhor o que é esse termo. Então, para as pessoas já tem alguma ideia, mas a gente não sabe como identificar isso precocemente, tá? Eu já fiz boxe e eu me lembro que quando o professor avisava que aquela proteção para o boxe não é só para os dentes, é para o cérebro todo também. É interessante, né, a gente também trazer essa curiosidade, né, do esporte, porque também é um trauma constante. Então, sim, no boxe e os esportes que têm, enfim, traumatismos diretos sobre a cabeça, né, isso... O que acontece? O cérebro, ele internamente, ele é uma massa bem gelatinosa, ele não é uma estrutura rígida. E, ao contrário do crânio, o crânio é uma estrutura rígida. Então, a proteção ela vai proteger o capacete, ele protege a parte externa. Mas o sacudir o cérebro causa um traumatismo. Entende? Mesmo com a proteção, a pessoa que toma um soco, uma pancada na cabeça, aquele cérebro ele vai se mexer dentro do crânio. Existem camadas diferentes no cérebro, camadas com densidades diferentes. O córtex tem uma densidade, a substância branca, a substância cinzenta e a substância branca têm densidades diferentes. E elas, então, trabalham em densidades diferentes, trabalham em velocidades diferentes, a energia cinética é diferente. E acaba, então, causando microlesões. Então, nós temos uma associação em pessoas que fazem esportes como boxe, né, de algumas doenças neurológicas, e o futebol americano, né, também é um esporte que tem um contato físico muito grande, né, então esse é o grande problema. O nosso futebol, ele felizmente trabalha mais com a parte do corpo, né, apesar de cabecear a bola, a gente não tem nenhum estudo associando especificamente cabecear a bola com consequências futuras. Isso ou o goleiro bater na trave, né? Enfim, isso é uma coisa, mas nós, volta e meia, enxergamos situações em que há choque entre atletas e eles acabam fazendo, e alguns vão para o hospital e tem que ficar em observação, fazendo essa concussão, que é justamente não um ferimento extenso, mas o movimento do cérebro. Então, esse projeto é muito importante conscientizar, principalmente as crianças, né, que elas se cuidem na prática de esportes e na prática das atividades ao ar livre, né, o balanço, ter cuidado nos brinquedos infantis, isso é muito importante, porque se elas desde cedo aprenderem a se cuidar do bem mais importante, né, que o capitão cérebro representa, essa coisa que nós temos o cérebro é muito importante, ele vai determinar a capacidade de trabalho, capacidade intelectual, uma série de consequências futuras, e a criança então tem que se cuidar.
tem que ter esse autocuidado, porque muitas vezes não depende apenas de uma fiscalização de trânsito ou, né, ou alguma coisa assim. E é isso que está no livro? Trata da prevenção, trata, porque o senhor trabalha com a pesquisa, mas aqui, né, destrincha um pouco a linguagem, né, para a criança. Sim, o livro, como eu falei anteriormente, o livro ele traz a linguagem da ciência, a linguagem médica, né, de uma maneira mais lúdica, né? E ele reforça essas questões para que tenha um entendimento da família e das crianças num processo de conscientização. E esse entendimento, no final das contas, ele visa a proteção. Tá? No caso do Capitão Cérebro, ele estimula o uso de capacete para atividades recreacionais, como a gente vê aqui na orla da cidade, uso de patinete, de aqueles, como é que chama, roller, né? Patins, né? Patins, patinete, bicicletas. Então, são tipos de atividades recreacionais, né, que a gente aqui na orla vê muito a família e criança, e que normalmente a gente nota que as crianças não usam equipamento de proteção, tá? A grande maioria. A gente vê, obviamente, algumas crianças com proteção, mas a maioria não. E muitas vezes a criança não tem medo, né? Não. Mas aí quem é responsável pela criança precisa orientar, né? Eu queria saber de vocês, assim, que avanços na pesquisa, na tecnologia aí para detecção e tratamento, né, desse problema, como é que vocês têm acompanhado? Bom, nós tivemos, então, antes da detecção e o tratamento, tivemos um avanço muito grande no Brasil em prevenção do traumatismo crânioencefálico através das políticas que foram implementadas nos últimos anos, como o uso do cinto, né, a lei seca, então, toda essa prevenção, o código de trânsito, a velocidade, o uso do capacete, a obrigatoriedade. Eu sou da época que não precisava usar cinto, né? A criança andava no banco da frente. Essa normatização teve um impacto muito grande. E nós podemos observar assim que o número de motocicletas nos últimos anos cresceu de uma forma exponencial, assim. O fenômeno dos entregadores, né? Mas graças às políticas que foram implementadas de aumento de fiscalização e aumento e o capacete, né? O número de traumas crânioencefálicos graves não acompanhou esse crescimento. O Brasil, lá atrás, tomou essa decisão e conseguiu. Então, foi uma grande coisa, né, de fazer isso. Eu acho que a gente tem que seguir nesse caminho e temos que aumentar a educação das pessoas. Então, a prevenção é o principal manejo. E existe, felizmente, em Porto Alegre, nós temos hospitais dedicados a trauma, né? Porto Alegre e região metropolitana. Em Porto Alegre, especificamente, nós temos o HPS e o Hospital Cristo Redentor, que são hospitais dedicados a atendimento de politraumatismo e traumatismo crânioencefálico, que tem neurocirurgiões de plantão 24 horas, com anestesistas, exames de imagem. Então, nesse sentido, o sistema também do SAMU, o sistema, né, de transporte médico aqui também é muito organizado nas rodovias, e isso também ajuda muito, porque se fizeram trabalhos mostrando que quanto mais cedo a pessoa chega ao sistema de atendimento, melhor a chance dele sobreviver. Então, as UTIs também se qualificaram, temos profissionais que têm treinamento em traumatismo crânioencefálico, e a gente conseguiu diminuir a mortalidade desse trauma grave, que era mais de 50%, né, às vezes chegando a 60%, 70%, diminuímos para 30%, 20%. Então, isso se a gente colocar em perspectiva da quantidade de pessoas, são dezenas, centenas de vidas de pessoas predominantemente jovens que são salvas graças a esses recursos. Mas nós temos que avançar nisso, e o professor Portela faz parte de um grupo internacional que é um esforço para descobrir novas formas
de novos medicamentos, novas estratégias que a gente possa empregar para melhorar ainda mais esse número e recuperar, então, aqueles pacientes que têm risco de morrer e aqueles que sofreram lesão, então, diminuir, mitigar. Então, Sim, porque as sequelas podem acompanhar aí pela vida, afetando, né, vida social, vida profissional. A gente está se aproximando já do fim do programa, então gostaria que vocês deixassem aí uma última orientação para as pessoas. Podem ficar bem à vontade. Bom, eu gostaria, assim, que realmente, a partir do apoio da TVE, no simpósio que a gente fez, a partir dessa união entre pesquisadores da área básica, né, das moléculas até o paciente, né, que a gente pudesse, junto com a comunidade, ampliar essa visão de prevenção e de cuidados contra o trauma crânioencefálico, né, para que realmente o objetivo maior, né, é melhorar o tratamento, melhorar a sobrevivência, melhorar a qualidade de vida. E aí, isso a gente vai conseguir fazer com um trabalho integrado, né, nas diversas áreas da ciência, comunidade, políticas públicas e com trabalho de divulgação também da imprensa, que a gente não vê assim muito, né, aparecer nas mídias essa questão do trauma, e vocês estão dando essa oportunidade para nós. E eu acho que eu gostaria de ter mais vezes essa oportunidade. Eu queria também agradecer a participação da Cláudia, que, de uma forma altruísta e fantástica, ela expôs a situação que aconteceu com ela, e espero que o depoimento dela sirva de exemplo para os jovens em relação a evitar caronas furadas, né, evitar entrar em caronas que a pessoa tenha consumo de álcool, diminuir o consumo de álcool, que obedeçam às regras, e as crianças também que se cuidem mais, porque através disso nós vamos melhorar a qualidade de vida de um problema que causa, enfim, um transtorno muito grande para a nossa sociedade. Então, tá certo. Marco e Luiz, muito obrigada aí pela presença de vocês, a participação aqui no programa Saúde Mais, e o Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção. Vai ficando por aqui, te cuida, até a semana que vem.